Hey pessoal, sabe quando você acha que nasceu na época errada? Bom, se tivesse nascido no século XVII, provavelmente já teria morrido, porque alguém precisava te acordar para começar o dia. Você está prestes a conhecer a profissão de acordador de nobres preguiçosos, uma função que hoje parece piada, mas na época era levada extremamente a sério. Imagine-se caminhando por corredores enormes de castelos cheios de tapeçarias e cortinas pesadas, com a luz do amanhecer filtrando-se por janelas altas, enquanto alguém é pago para garantir que cada nobre se levante a tempo. O acordador não era apenas uma pessoa que gritava levanta, mas alguém que precisava entender os hábitos de sono do seu patrão. Alguns usavam canções suaves, outros batiam levemente na porta ou até aplicavam métodos mais criativos. Pense em penas, água fria ou pequenos instrumentos musicais para garantir que o sono profundo terminasse. Curiosidade: na Inglaterra, havia relatos de profissionais que carregavam pequenas trombetas para despertar nobres, e em casos extremos, precisavam literalmente entrar no quarto para garantir que ninguém dormisse além do horário estipulado. Você provavelmente não sobreviveria a isso se tivesse o sono pesado de um duque entediado. Enquanto você observa o corredor silencioso, sente o cheiro de madeira polida e velas ainda fumegantes. O acordador precisava ter memória impecável, conhecimento do humor do patrão e uma resistência física surpreendente. Imagine o debate acadêmico. Era esta profissão um reflexo de poder absoluto ou uma necessidade prática da administração doméstica? O fato é que essas pessoas eram essenciais para o funcionamento da rotina diária das cortes, garantindo que compromissos, refeições e reuniões não fossem perdidos por simples preguiça. Você caminha lentamente, sentindo o tecido pesado das cortinas raspando suas mãos, e imagina o cenário: nobres bocejando, cobertos por mantos elegantes, e o acordador com uma expressão determinada, calculando o melhor método de despertar cada um sem causar um escândalo. Às vezes, os acordadores também tinham que lidar com os caprichos do sono de princesas, crianças e conselheiros, tornando cada dia uma mistura de planejamento logístico e paciência quase monástica. Então, antes de se acomodar, tire um momento para curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal. E não se esqueça de comentar qual método de despertar você acharia mais engraçado ou cruel: a trombeta, a pena ou o balde de água fria. Agora, apague as luzes, relaxe-o e vamos mergulhar juntos na história desta noite. Enquanto você segue pelo corredor, sente o chão frio sob os pés e imagina a vida diária de alguém cujo trabalho era, literalmente, controlar os horários de sono de outras pessoas. Alguns cronistas mencionam que acordadores eram pagos com salários generosos, outros com quartos no castelo ou pequenas terras. Afinal, eles eram parte da engrenagem que mantinha o luxo funcionando sem interrupções. Registros mostram que alguns acordadores eram tão respeitados que podiam recusar ordens que considerassem perigosas ou inapropriadas, um tipo de autoridade silenciosa dentro das paredes do castelo. Você sente o aroma do velho carvalho e das velas, e percebe como essa função, que hoje parece uma piada, exigia disciplina, criatividade e coragem. Cada batida na porta, cada sussurro ou trombeta era parte de uma coreografia diária que mantinha os nobres funcionando dentro da rotina esperada. Um trabalho aparentemente simples, mas cheio de nuances e histórias que você nunca imaginaria. E assim, você termina de percorrer o primeiro corredor, sentindo o peso histórico e o humor sutil dessa profissão esquecida, sabendo que ainda há muitos outros trabalhos antigos igualmente insanos esperando para serem descobertos. Você caminha agora para uma sala menor, iluminada apenas por algumas velas, e sente um cheiro sutil, quase imperceptível, misturado ao aroma de madeira antiga. Aqui, você vai conhecer a profissão de cheirador de suor real, um cargo que hoje parece absurdo, mas que, na época, era considerado essencial para a higiene e etiqueta da corte. Imagine-se diante de nobres vestidos com tecidos pesados, camadas de seda e brocados, que suavam facilmente sob tantas roupas e sob o calor das tochas. Seu trabalho seria verificar se o cheiro estava dentro dos padrões aceitáveis para que ninguém ofendesse a sensibilidade olfativa do rei ou da rainha. O cheirador não era apenas alguém com nariz fino, ele precisava avaliar discretamente a condição física e até o humor do monarca. Um suspiro mais profundo, uma mancha de suor fora do lugar ou um odor inesperado poderia gerar instruções para trocas imediatas de roupas, banhos adicionais ou alterações na dieta. Curiosidade: na França do século XVII, alguns cheiradores acompanhavam nobres durante longas viagens, carregando frascos de perfumes e essências para mascarar qualquer sinal de suor, garantindo que a imagem pública permanecesse impecável.
Você provavelmente não suportaria acompanhar o marquês por 3 dias carregando frascos de lavanda e rosa em uma bolsa pesada. Enquanto você observa os aposentos, percebe pequenas toalhas de linho cuidadosamente dobradas, frascos de essências florais e até leques estrategicamente posicionados. O debate acadêmico poderia ser: será que a função de cheirador era realmente sobre higiene ou mais sobre a manutenção do status e da percepção de poder? O fato é que essas práticas refletem a importância de aparências e rituais nas cortes europeias, onde cada detalhe era analisado para evitar qualquer desvio da etiqueta. Você sente o aroma da madeira e das velas se misturando com essências de flores e ervas, e imagina o dia a dia desses profissionais: aproximar-se do monarca discretamente, avaliar sinais sutis de suor, recomendar perfumes e até aconselhar sobre hábitos que pudessem reduzir odores desagradáveis. Alguns cheiradores também atuavam como conselheiros de estilo e etiqueta, tornando a função uma mistura de avaliação olfativa e diplomacia silenciosa. Enquanto você caminha lentamente, sente a textura das roupas luxuosas, ouve o leve farfalhar de tecidos e imagina o suor sendo analisado, talvez com uma pinça para testar tecidos ou friccionando delicadamente um lenço no pescoço do nobre. Você percebe que, apesar de parecer bizarro, havia técnica, observação e muita paciência envolvidas. Curiosidade: registros de algumas cortes mostram que cheiradores tinham títulos honorários e, em certos casos, recebiam pequenas parcelas de terra ou presentes valiosos, mostrando que a função, por mais estranha que pareça, era reconhecida e respeitada. Imagine a cena moderna: alguém sendo pago para cheirar axilas e pescoços nobres, tomando notas mentais sobre cada fragrância. Você respira fundo, sente a mistura de aromas e percebe como esta profissão insana exigia coragem, descrição e conhecimento profundo de essências e odores. Cada gesto, cada aproximação, era parte de uma coreografia invisível, garantindo que a imagem do monarca permanecesse impecável diante de todos. Um trabalho que hoje faria qualquer um rir, mas que, na época, era vital para manter o prestígio e a ordem social. E assim, você deixa a sala perfumada e segue para o próximo corredor, já imaginando quais outras profissões antigas e insanas ainda aguardam para serem descobertas. Você entra agora na cozinha do castelo, onde o cheiro de especiarias, pão assando e caldos fervendo mistura-se com a tensão invisível de uma profissão que hoje parece um filme de comédia sombria: o provador de comida envenenada. Imagine-se de pé diante de bandejas cuidadosamente preparadas para o rei e a rainha, cada prato uma obra de arte que poderia conter, a qualquer momento, um veneno mortal. Seu trabalho é provar tudo antes que chegue à mesa real, garantindo que ninguém na corte seja vítima de conspirações, e, ao mesmo tempo, garantindo sua própria sobrevivência. O provador precisava ter coragem, discernimento e resistência física. Alguns relatos históricos indicam que provadores usavam pequenas técnicas para reduzir os riscos, como comer apenas pequenas porções, testar pratos frios primeiro ou observar atentamente a reação do cozinheiro ao preparar a comida. Na China imperial e em algumas cortes europeias, o provador era uma posição altamente valorizada, com direito a salário elevado e, em alguns casos, pequenas terras ou privilégios. Afinal, cada refeição segura significava a continuidade da monarquia. Você provavelmente não suportaria essa tensão se tivesse que provar primeiro o bolo de chocolate do rei envenenado. Enquanto você caminha pela cozinha, sente o calor do forno e o aroma dos temperos, observa os utensílios de cobre polido, panelas de ferro fundido e bandejas ornamentadas. O fato é que a profissão mostra a complexidade das relações de poder e confiança na corte. Alguém tinha que estar disposto a arriscar a própria vida diariamente para garantir que a elite sobrevivesse. Você observa o cozinheiro mexendo uma panela de ensopado, sentindo o aroma penetrante da carne e das ervas. Cada colherada que você provasse exigiria concentração máxima, atenção aos detalhes e coragem silenciosa. Pequenos gestos podiam fazer a diferença entre a vida e a morte, e você se imagina com a língua ligeiramente queimada ou o estômago revirando, enquanto pensa se o prato está seguro. Alguns provadores tinham métodos quase ritualísticos, como começar com pratos leves, beber pequenas quantidades de água e até guardar remédios de emergência para qualquer eventualidade. Outros eram capazes de identificar venenos apenas pelo sabor, aparência ou odor, tornando-se especialistas em toxinas e ingredientes perigosos. Hoje, essa habilidade pareceria um superpoder bizarro, mas na época era uma questão de sobrevivência. Enquanto você percorre a cozinha, sente a textura fria das bancadas de pedra e o calor suave das chamas, percebe a tensão no ar e imagina como a posição de provador podia ser tanto respeitada quanto temida.
Alguns monarcas confiavam cegamente em seu provador, enquanto outros desconfiavam de todos, tornando cada refeição uma pequena batalha de psicologia, poder e confiança. Você respira fundo, absorvendo cada cheiro, cada calor da cozinha, e percebe que, apesar do risco constante, havia um orgulho silencioso na função. Cada refeição segura servida à mesa real era uma vitória discreta, uma prova de coragem e habilidade que passava despercebida pelos olhos da maioria. Hoje, riríamos da ideia de alguém pagando para provar comida mortal, mas naquela época, esse profissional era essencial. E assim, você deixa a cozinha com uma mistura de alívio e respeito, sabendo que ainda existem outras profissões antigas igualmente insanas, esperando para serem reveladas. Você segue agora para a pequena sala de um barbeiro medieval, um espaço que hoje parece um mix de salão de beleza e consultório de cirurgia, porque, de fato, era exatamente isso. O barbeiro cirurgião ambulante era uma profissão que misturava corte de cabelo, barbear, sangrias e extração de dentes, e você está prestes a descobrir como sobreviver a um dia na vida de alguém que poderia arrancar seu dente e cortar seu cabelo na mesma hora. Imagine-se sentado em uma cadeira de madeira pesada, com cheiro de ervas, sangue e óleo de cabelo misturados, enquanto o barbeiro prepara suas ferramentas de ferro polido e lâminas afiadas. Naquela época, os cirurgiões eram escassos, e muitas práticas médicas eram consideradas artesanato mais do que ciência. Então, quem tinha habilidade com lâminas também podia realizar procedimentos médicos. Na Europa medieval, alguns barbeiros eram legalmente autorizados a realizar pequenas cirurgias, e até mesmo a realizar amputações em situações de emergência. Você provavelmente não sobreviveria a uma visita sem fechar os olhos em pânico. Enquanto você observa a rotina, nota pequenos potes de ervas e pomadas, utensílios brilhando à luz do fogo e toalhas de linho penduradas. O barbeiro cirurgião era realmente um profissional médico ou apenas alguém habilidoso com lâminas e boa sorte? O fato é que essas pessoas eram essenciais, tanto para a aparência quanto para a sobrevivência da população, e algumas se tornavam respeitadas figuras de autoridade local. Você sente o toque frio da lâmina na ponta do cabelo e ouve o leve estalo de tesouras e lâminas, enquanto o barbeiro trabalha com concentração e destreza. Algumas sangrias eram feitas para equilibrar os humores, enquanto dentes podiam ser arrancados sem anestesia, mas com rapidez e técnica. A mistura de habilidades médicas e estéticas transformava o barbeiro cirurgião em um profissional temido e admirado ao mesmo tempo. Curiosidade: registros históricos mencionam que, em algumas cidades, o barbeiro cirurgião também atuava como conselheiro de saúde, oferecendo recomendações sobre dieta, exercícios e remédios caseiros. Essa profissão insana exigia nervos de aço, mãos firmes e grande capacidade de improvisação. Afinal, a vida dos pacientes muitas vezes dependia da sua precisão. Enquanto você respira o cheiro metálico das lâminas e sente a tensão no ar, imagina o cotidiano desses profissionais ambulantes, viajando de vila em vila, atendendo clientes que variavam de nobres ansiosos por corte de cabelo a camponeses desesperados por uma extração dental. Cada dia era uma mistura de riscos, habilidade e criatividade, e mesmo pequenas distrações podiam ter consequências catastróficas. Você percebe como a profissão exigia coragem e versatilidade, e cada procedimento era um lembrete silencioso da fragilidade da vida na Idade Média. Apesar do humor involuntário de imaginar alguém arrancando seu dente logo após cortar seu cabelo, havia um respeito genuíno por essas pessoas que combinavam estética e medicina em um só ofício. E assim, você deixa a pequena sala, sentindo um misto de alívio e admiração, sabendo que há ainda muitos outros ofícios antigos e insanos aguardando para serem descobertos. Você agora caminha por ruas estreitas e cheias de barro de uma cidade medieval, prestando atenção a uma das profissões mais bizarras e, ao mesmo tempo, indispensáveis da época, o carregador de bexigas de urina. Sim, você leu certo, bexigas de urina. Antes de rir, imagine-se transportando pequenos recipientes cheios de urina humana, cuidadosamente amarrados, enquanto o sol aquece o ar pesado da cidade e o cheiro misturado de estrume, fumaça e comida recém-preparada se espalha pelas ruas. A função, que hoje parece uma piada, tinha um propósito extremamente prático. A urina era coletada para a fabricação de tintas, curtumes e processos de limpeza têxtil. Você se aproxima dos armazéns e vê pequenos barris e cestos cheios dessas bexigas, cada uma cuidadosamente etiquetada e organizada. O trabalho não era apenas pesado, mas também exigia coragem e resistência ao odor intenso e persistente. Na Idade Média, a amônia presente na urina era essencial para amolecer peles de animais, ajudando a produzir couro,
e também era usada em pigmentos de tinta. O carregador precisava garantir que a urina chegasse intacta e no tempo certo, ou todo o processo de produção poderia ser comprometido. Enquanto você caminha pelo beco, sente o peso do saco de bexiga sobre o ombro e imagina a delicadeza necessária para não quebrar o conteúdo. Essa profissão era um reflexo da economia criativa medieval ou simplesmente uma necessidade brutal da época? A verdade é que esses trabalhadores faziam parte de uma engrenagem invisível que mantinha tanto a indústria quanto a arte funcionando, embora o trabalho fosse sujo e pouco reconhecido. Você passa por comerciantes, ouvindo o som de barris rolando e latidos de cães, enquanto o cheiro penetra suas narinas. Cada passo exige cuidado, um derramamento poderia significar perda de lucro e, dependendo da importância da entrega, até punição. Ao mesmo tempo, é impossível não rir da situação, alguém sendo pago para carregar urina com tanta seriedade e responsabilidade. Curiosidade. Registros mostram que algumas cidades pagavam prêmios para os carregadores que entregassem as bexigas intactas, e alguns até tinham horários rigorosos, quase militares, para coletar e transportar os recipientes. Isso demonstra como algo que hoje parece nojento ou absurdo era, na época, uma parte essencial do comércio e da indústria. Enquanto você continua caminhando, sente o calor do sol e o peso constante sobre os ombros, percebe a coragem e a resistência exigidas. Cada entrega bem-sucedida era uma vitória silenciosa e uma demonstração de habilidade, paciência e determinação. A função de carregador de bexigas de urina nos lembra que, mesmo nas profissões mais estranhas, havia lógica, necessidade e até respeito dentro de seu contexto histórico. Você observa os barris sendo abertos em armazéns e imagina como a urina era processada para diferentes usos, desde tingir tecidos até ajudar em experimentos químicos rudimentares. Hoje, riríamos dessa profissão sem pensar duas vezes, mas naquela época, a habilidade, a coragem e a atenção aos detalhes faziam toda a diferença. E assim, você deixa o beco úmido, sentindo-se grato por viver em tempos modernos, mas ao mesmo tempo maravilhado com a criatividade e resiliência de quem se arriscava a trabalhar com algo tão insano e, ainda assim, vital. Você atravessa agora um corredor longo e silencioso do castelo, cheio de tapeçarias que abafam os passos, e encontra uma das profissões mais estratégicas da Idade Média, que hoje parece engraçada pela simplicidade, o despachante de cartas do rei. Imagine-se sentado em frente a uma pilha interminável de pergaminhos, selos de cera e lacres coloridos, com a responsabilidade de garantir que cada mensagem do rei ou da rainha chegue ao destinatário certo, e o tempo todo ciente de que um único erro poderia causar intrigas, guerras ou desastres diplomáticos. O despachante precisava conhecer rotas, mensageiros e códigos secretos. Na Inglaterra do século XV, alguns despachantes eram tão importantes que tinham acesso direto às câmaras reais e podiam até vetar ou adiar entregas consideradas perigosas. Imagine a tensão. Você segura um pergaminho que, se entregue à pessoa errada, poderia desencadear uma crise internacional. Você provavelmente não sobreviveria ao estresse dessa responsabilidade se fosse você a segurar o selo real. Enquanto você manuseia os pergaminhos, sente o cheiro do papel antigo e da cera aquecida, e observa os detalhes dos selos, cada um indicando a procedência e importância da carta. O despachante era um mero executor ou um verdadeiro guardião do poder real? O fato é que esses profissionais eram parte vital da engrenagem do reino, intermediando informações cruciais e garantindo a comunicação eficiente, mesmo em tempos de transporte lento e perigoso. Você acompanha mentalmente a rota de cada carta, imaginando mensageiros montados a cavalo, atravessando florestas, rios e vilas, enfrentando ladrões ou intempéries. Cada documento é inspecionado, lacrado e registrado, e você sente a responsabilidade pulsando em suas mãos. Alguns despachantes desenvolviam códigos complexos ou sinais secretos para proteger o conteúdo das mensagens de espiões, tornando a função uma combinação de logística e inteligência. Enquanto você revisa cada carta, sente a textura do pergaminho sob os dedos e percebe a importância do tempo. Algumas mensagens precisavam chegar antes de um conselho se reunir, enquanto outras eram atrasadas intencionalmente para manipular decisões. A profissão exigia concentração, memória e uma atenção meticulosa a detalhes, algo que hoje parece burocrático, mas que na época era uma questão de vida ou morte política. Você observa os mensageiros chegando e partindo, cada um carregando cartas e instruções específicas, e percebe a coreografia silenciosa da comunicação medieval. Um erro poderia significar que uma batalha não fosse evitada, um casamento arruinado ou um tratado quebrado. Apesar de hoje parecer engraçado, cada gesto do despachante era estratégico,
cheio de responsabilidade e indispensável para manter a ordem no reino. Você respira fundo, sentindo o aroma da cera, do papel e do couro das bolsas de mensageiros, e percebe que a profissão exigia não apenas habilidade manual, mas também uma mente rápida e estratégica. Cada pergaminho entregue com sucesso representa uma vitória silenciosa, um triunfo discreto sobre o caos potencial da época. E assim, você deixa o escritório silencioso, já imaginando qual será a próxima profissão estranha e insana a ser revelada nesta viagem pelo tempo. Você desce agora para os subterrâneos do castelo, um lugar úmido, escuro e impregnado de aromas que fariam qualquer nariz moderno se contorcer. É aqui que a profissão de limpador de latrinas reais se revela. Imagine-se com uma pá de madeira, baldes e ferramentas rudimentares, encarregado de limpar os aposentos sanitários do rei, da rainha e da nobreza, garantindo que o ambiente permaneça funcional e, de certa forma, higiênico. Na época, essa função era essencial para evitar doenças, pragas e, claro, a propagação de odores insuportáveis pelo castelo. O limpador precisava de coragem, resistência física e um certo senso de humor, porque nenhum dia era igual ao outro. Registros históricos indicam que na França medieval, alguns profissionais da função recebiam bônus por manter as latrinas limpas durante grandes banquetes, quando centenas de pessoas se reuniam, aumentando significativamente a carga de trabalho. Você provavelmente não sobreviveria a essa função por mais de uma semana sem desmaiar do cheiro ou da visão. Enquanto você manuseia baldes e pás, sente o frio da pedra úmida sob os pés e o ar carregado com um odor inconfundível. A função de limpador de latrinas era apenas um trabalho sujo ou uma forma de status social invisível, garantindo a saúde da elite. A verdade é que, mesmo parecendo degradante, esses trabalhadores mantinham a infraestrutura do castelo funcionando e protegiam vidas. E, paradoxalmente, eram indispensáveis. Você observa as ferramentas improvisadas, o chão escorregadio e pequenas aberturas que levavam de volta à superfície, imaginando o esforço diário para esvaziar, lavar e higienizar os aposentos. Algumas latrinas medievais eram sofisticadas para a época, com sistemas rudimentares de água corrente ou buracos estratégicos, o que exigia do limpador não apenas força, mas também conhecimento técnico sobre o funcionamento desses sistemas. Enquanto você trabalha, sente o calor da atividade, o cheiro persistente e o toque frio da pedra e da madeira. Cada ação requer precisão. Derrubar algo no lugar errado ou falhar na limpeza poderia resultar em doenças ou mal-estar generalizado. Hoje riríamos da ideia de alguém ser pago para lidar com fezes nobres, mas naquela época, a função era reconhecida e até valorizada pela importância vital que tinha. Você respira fundo, tentando se acostumar com o odor e o ambiente hostil, e percebe que a profissão exigia não apenas resistência física, mas também disciplina e paciência. Cada latrina limpa representava uma pequena vitória invisível, protegendo toda a corte de surtos de doenças e mantendo a rotina do castelo intacta. Em algumas cortes, o limpador de latrinas tinha permissão para coletar alguns produtos que poderiam ser utilizados como fertilizante, mostrando que mesmo nos trabalhos mais insanos havia economia e criatividade envolvidas. A função combinava coragem, técnica e um entendimento quase científico de higiene medieval, mesmo que fosse uma ciência rudimentar. Você termina de limpar, sente o cheiro menos intenso e caminha de volta para a luz natural, refletindo sobre a coragem e a dedicação desses trabalhadores. Hoje, a profissão pareceria piada, mas naquela época, quem garantisse que as latrinas funcionassem corretamente era um verdadeiro herói silencioso, protegendo vidas e mantendo a nobreza longe de problemas graves de saúde. E assim, você deixa os subterrâneos, sentindo uma mistura de alívio e admiração, pronto para descobrir a próxima profissão antiga e igualmente absurda. Você caminha agora pelas vielas estreitas e sombrias da cidade medieval, onde o cheiro de mercado, pão e estrume se mistura com um problema constante: ratos. É aqui que você encontra a profissão de controlador de ratos de cidade, um trabalho que hoje parece uma piada, mas que na época era vital para a sobrevivência de todos. Imagine-se armado com um apito, armadilhas rudimentares e cães treinados, encarregado de reduzir a população de roedores que ameaçava não apenas os alimentos, mas também a saúde pública. O controlador precisava ser ágil, astuto e corajoso. Na Inglaterra medieval, havia cidades que pagavam bônus generosos aos controladores que conseguissem capturar ou eliminar grandes quantidades de ratos durante surtos de peste ou fome. Você provavelmente não suportaria passar dias inteiros perseguindo esses roedores pelas vielas lamacentas, se esquivando de fezes e lixo. Enquanto você se move, sente o frio do chão de pedra e ouve os pequenos passos e arranhões dos ratos atrás das paredes,
enquanto o som distante do mercado ecoa pelas ruas. O controlador de ratos era um simples exterminador ou uma figura crucial para a manutenção da saúde urbana. A verdade é que esses profissionais eram parte de uma engrenagem invisível que protegia vidas, embora raramente fossem reconhecidos publicamente. Você observa as pequenas armadilhas, bolsas de isca e cães atentos, prontos para localizar qualquer rato que ameaçasse os armazéns de grãos. Cada passo exige atenção máxima. Ratos são rápidos, inteligentes e muitas vezes imprevisíveis. A profissão exigia não apenas resistência física, mas também conhecimento do comportamento animal e planejamento estratégico. Em algumas cidades, controladores de ratos usavam gatos treinados ou aves de rapina para ajudar na tarefa, mostrando como a criatividade era essencial para lidar com o problema. Hoje riríamos da ideia de alguém ser pago para caçar ratos com técnicas tão elaboradas, mas na época, a habilidade podia significar a diferença entre fome ou peste para toda uma comunidade. Enquanto você segue pelas vielas, sente o cheiro de comida, lixo e umidade, percebendo a paciência e determinação necessárias para capturar roedores. Cada rato eliminado representa uma vitória silenciosa, protegendo armazéns, casas e pessoas de doenças e prejuízos. Você percebe que, apesar de parecer absurdo, o trabalho era essencial e exigia coragem e inteligência. Você respira fundo, observando os esconderijos e túneis improvisados que os ratos criaram, e entende que o controlador precisava antecipar os movimentos dos animais, pensar como eles e reagir rapidamente. A profissão era uma mistura de ciência rudimentar, estratégia e resistência física, uma função crítica que hoje seria vista como inusitada, mas na época era valorizada. Curiosidade: em algumas regiões, controladores de ratos recebiam recompensas extras se conseguissem capturar ratos portadores de doenças ou com habilidades incomuns de fuga, mostrando a importância do reconhecimento pelo esforço. Você percebe como a profissão exigia coragem silenciosa e um senso de responsabilidade incomum, mantendo a cidade segura contra um inimigo pequeno, mas mortal. E assim, você deixa as vielas escuras, sentindo alívio pelo ar mais limpo e admiração pelos profissionais que, apesar do risco e da repugnância, protegiam a população. Já imagina qual será a próxima profissão insana que você vai descobrir neste passeio pelo passado. Você sobe agora a pequena colina no centro da cidade, onde os cidadãos dependem de uma estrutura antiga para medir o tempo, o relógio de sol público. E é aqui que você encontra a profissão de ajustador de relógios de sol, que hoje parece mais piada do que profissão séria. O ajustador precisava de paciência, conhecimento de matemática e observação constante do céu. Curiosidade: registros do século XVI indicam que algumas cidades pagavam salários consideráveis a profissionais que garantissem que os relógios de sol estivessem precisos, já que horários incorretos poderiam afetar mercados, cultos religiosos e até cerimônias oficiais. Você provavelmente não suportaria ficar horas ao sol calculando sombras, enquanto crianças correm em volta e pássaros insistem em pousar na haste. Enquanto você examina o relógio, sente o calor do sol na pele, o vento suave soprando e observa a sombra movendo-se lentamente sobre os números gravados na pedra. O ajustador de relógios de sol era um profissional científico ou apenas um trabalhador meticuloso? De fato, a função exigia precisão e atenção a detalhes que poucos reconheciam, mas sem ela, a vida cotidiana da cidade poderia ficar caótica. Você ajusta o gnomon cuidadosamente, comparando a sombra com marcadores de referência e fazendo pequenas medições repetidas. Cada erro mínimo poderia significar que o mercado abrisse cedo demais ou tarde demais, que a missa começasse antes do esperado, ou que acordos comerciais fossem prejudicados. Alguns ajustadores até criavam pequenos diagramas e cálculos astronômicos para prever a posição do Sol em diferentes estações, algo que hoje chamamos de ciência aplicada. Enquanto você trabalha, sente a textura áspera da pedra sob as mãos e observa a movimentação das nuvens, que podem alterar drasticamente a posição da sombra. Cada passo exige atenção e paciência, além de uma compreensão básica da geometria e do movimento celeste. É engraçado pensar que alguém era pago para garantir que uma sombra fosse precisa, mas, ao mesmo tempo, vital para a organização da cidade. Você respira fundo, sente o sol aquecer seu rosto e percebe como a função exigia disciplina e conhecimento técnico. Cada ajuste bem-sucedido é uma vitória silenciosa. Sem o seu trabalho, as pessoas poderiam se atrasar para compromissos importantes, comerciantes poderiam perder negociações e cerimônias poderiam ser desorganizadas. Em algumas cidades, o ajustador de relógios de sol também era consultado para alinhar marcos públicos,
portas de igrejas e até arquitetura urbana, garantindo harmonia entre tempo e espaço. A função, que hoje parece cômica, exigia precisão, paciência e respeito pelo movimento natural do mundo. Você termina o dia observando a sombra final, perfeitamente alinhada, e sente satisfação silenciosa. Hoje riríamos da profissão, mas naquela época, a exatidão do tempo dependia de alguém como você, atento, paciente e meticuloso. E assim, você desce a colina, sentindo alívio pelo trabalho concluído e antecipando a próxima profissão insana que será revelada nesta viagem pelo passado. Você agora se encontra diante dos enormes portões de madeira reforçada da cidade, e é aqui que se revela a profissão de guardião de portões noturnos, uma função que hoje parece saída de um livro de fantasia, mas que na Idade Média era vital. Imagine-se vestindo uma capa pesada, segurando uma tocha e uma chave gigantesca, responsável por trancar e vigiar os portões da cidade durante toda a noite, garantindo que nenhum estranho indesejado ou ladrão atravessasse os muros enquanto todos dormiam. O guardião precisava de atenção constante, resistência ao frio e coragem, porque qualquer falha poderia significar saques, fugas ou invasões. Em algumas cidades europeias, guardiões que falhavam em seu dever eram punidos severamente, e em casos extremos, expulsos ou até multados pelo conselho municipal. Você provavelmente não sobreviveria a um turno inteiro sem cochilar, principalmente quando a lua cheia ilumina a rua silenciosa e nenhum movimento quebra a monotonia da noite. Enquanto você caminha pela muralha, sente o vento frio batendo no rosto, o chão irregular sob os pés e o peso da responsabilidade em cada passo. Você observa cada rua, escutando o som distante de animais noturnos e passos de viajantes tardios. Cada ruído exige atenção máxima. Um pequeno deslize poderia permitir que ladrões entrassem, causando prejuízos ou pânico entre os cidadãos. Curiosidade: alguns guardiões utilizavam sinais sonoros, como tambores ou trombetas, para alertar sobre perigos iminentes, funcionando também como uma forma primitiva de sistema de comunicação urbana. Enquanto você percorre o trecho do portão, sente a madeira fria na ponta dos dedos e percebe a solidão dessa função, mas também o respeito silencioso que a sociedade concedia a esses profissionais. Eles eram vigilantes invisíveis, mantendo a segurança sem esperar elogios ou recompensas frequentes. Hoje, riríamos da monotonia e do isolamento, mas naquela época, o guardião era essencial para a ordem e proteção da comunidade. Você respira fundo, observa sombras que se alongam sob a luz da lua e sente o peso da chave pesada, símbolo da responsabilidade que carrega. Cada portão trancado representa uma vitória silenciosa contra o perigo, e cada patrulha bem-sucedida reforça a confiança da cidade em seus vigilantes noturnos. Em algumas cidades, guardiões noturnos também mantinham registros de ocorrências, denunciavam suspeitos e auxiliavam em emergências médicas ou incêndios, mostrando que a função era mais complexa do que aparentava. A profissão exigia coragem, atenção e um senso de dever em comum, transformando uma atividade aparentemente simples em uma linha de defesa essencial para a comunidade. Você termina a vigília, sentindo o alívio do amanhecer aproximando-se, e percebe como alguém tão silencioso e discreto podia ter um papel tão crucial. Hoje a profissão parece uma piada ou um passatempo exótico, mas naquela época, ela mantinha vidas seguras, comércio protegido e cidadãos tranquilos em suas casas. E assim, você deixa os portões, admirando a disciplina e a paciência desses guardiões que mantinham a cidade segura noite após noite, pronto para descobrir a próxima profissão medieval absurda e fascinante. Você agora segue até os arredores do vilarejo, onde ossos de animais se acumulam em pilhas espalhadas pelos campos e bordas das ruas. É aqui que você encontra a profissão de catador de ossos de animais, que hoje parece absurda, mas que na Idade Média tinha um valor prático enorme. Imagine-se com um saco de pano robusto e uma pá, recolhendo ossos de vacas, porcos, cavalos e outros animais, que seriam vendidos ou reutilizados para a fabricação de adubos, ferramentas simples, colas e até utensílios domésticos. O catador precisava de paciência, resistência ao cheiro e conhecimento sobre quais ossos poderiam ser aproveitados e quais não. Curiosidade: na França medieval, alguns catadores conseguiam complementar seus rendimentos vendendo ossos a artistas ou fabricantes de instrumentos musicais, como flautas e tímpanos rudimentares. Você provavelmente não sobreviveria a um dia inteiro sem sentir náuseas ou arrepios, principalmente ao lidar com restos parcialmente decompostos sob o calor do sol. Enquanto você caminha pelo campo, sente o cheiro da terra úmida, das peles secas e do ar misturado com o odor da decomposição. O catador de ossos era um trabalhador de segunda classe ou um profissional essencial para a economia circular medieval.
A verdade é que, sem eles, muitas indústrias locais não teriam matéria-prima disponível para continuar funcionando, e o desperdício seria enorme. Você observa cada osso cuidadosamente, decidindo se vale a pena levar ou deixar. Cada fragmento pode ter uma função futura, e alguns ossos mais resistentes eram usados para fabricar botões, pentes ou até alavancas simples para trabalhos mecânicos. Curiosidade: havia uma técnica conhecida de limpeza e secagem dos ossos para evitar mau cheiro e facilitar o transporte, e alguns catadores se especializavam nesse processo, garantindo maior valor para o material. Enquanto você trabalha, sente a dureza dos ossos sob as mãos e a sensação pegajosa de terra misturada com restos orgânicos. Cada passo exige cuidado para não se cortar ou sujar ainda mais as mãos. Hoje, riríamos da ideia de alguém ser pago para recolher ossos espalhados pelo chão, mas naquela época, a profissão combinava habilidade, atenção aos detalhes e um conhecimento prático da utilidade de cada fragmento. Você respira fundo, observa o céu azul acima e percebe que a função exigia persistência e resistência. Cada saco de ossos coletados representava não apenas renda, mas também uma contribuição silenciosa para a produção de ferramentas, fertilizantes e objetos essenciais para a vida cotidiana. Curiosidade: em algumas regiões, catadores de ossos também vendiam fragmentos para alquimistas e farmacêuticos, que os usavam em preparações medicinais ou tintas, mostrando como algo aparentemente desprezível tinha um valor multifuncional. A profissão era, portanto, uma combinação de trabalho físico, conhecimento e visão estratégica sobre os recursos disponíveis. Você termina a coleta, sente alívio por completar mais um dia árduo, e caminha de volta para a cidade, refletindo sobre a engenhosidade de profissões que hoje parecem piadas, mas que no passado eram indispensáveis. E assim, você segue adiante, ansioso para descobrir a próxima função medieval tão estranha quanto vital. Você agora entra em uma pequena oficina iluminada por velas e tochas, onde o calor é quase insuportável e o cheiro de vidro aquecido preenche o ar. Aqui você encontra a profissão de assoprador de vidro de lanternas, uma função que hoje parece engraçada ou fora de contexto, mas que na Idade Média era essencial para iluminar casas, ruas e castelos. Imagine-se soprando longos tubos de vidro incandescente, moldando cada peça com precisão, enquanto o calor intenso ameaça desmaios e cada movimento deve ser calculado para não quebrar a obra. O assoprador precisava de força, coordenação respiratória e muita paciência. Registros italianos mostram que alguns mestres vidreiros eram tão valorizados que podiam negociar contratos diretamente com nobres, criando lanternas personalizadas para cerimônias e festivais. Você provavelmente não suportaria passar horas inclinado sobre o forno, sentindo o calor escaldante e moldando o vidro sem errar. Enquanto você assopra o vidro, sente a resistência da massa incandescente e o cheiro doce e metálico do material aquecido. O assoprador de vidro era um simples trabalhador ou um artista com habilidades técnicas raras. A função exigia criatividade, técnica e precisão, pois uma pequena bolha ou falha poderia arruinar toda a peça. Você molda a lanterna lentamente, observando como o vidro começa a ganhar forma, refletindo a luz das chamas ao redor. Alguns assopradores criavam designs complexos, como lanternas com padrões geométricos ou símbolos religiosos, mostrando que, apesar de parecer simples, a profissão combinava arte e engenharia rudimentar. Enquanto trabalha, sente o calor pulsar em sua pele e o esforço constante de controlar a respiração para moldar o vidro uniformemente. Cada peça exigia concentração total, uma distração e a lanterna se tornaria inútil. Hoje riríamos da ideia de alguém ser pago para soprar vidro o dia inteiro, mas naquela época, cada lanterna era essencial para a segurança e o conforto da população. Você respira fundo, deixando o vidro esfriar lentamente e sentindo o alívio do calor diminuindo, percebendo a habilidade e a paciência que a profissão exigia. Cada lanterna concluída representa luz segura para ruas e casas, evitando acidentes e proporcionando conforto à noite. Curiosidade: alguns mestres vidreiros ensinavam aprendizes por anos antes de deixá-los trabalhar sozinhos, reforçando que a profissão exigia técnica refinada e experiência prática. Sem eles, a cidade seria envolta em escuridão e insegurança após o pôr do sol. Você termina o dia observando o brilho das lanternas recém-finalizadas, sentindo satisfação silenciosa e um respeito profundo pelo trabalho árduo que transformava vidro quente em luz confiável. Hoje parece um trabalho estranho, quase cômico, mas no passado, cada soprador de vidro era indispensável para a rotina urbana e a segurança da população. E assim, você deixa a oficina, sentindo o calor diminuindo e admirando a habilidade desses artesãos medievais,
pronto para descobrir a próxima profissão insana desta viagem pelo tempo. Você agora sobe a escada estreita e rangente da torre mais alta da cidade, sentindo o vento bater forte e o frio da pedra tocar sua pele. Aqui se encontra a profissão de apanhador de corvos de torre, um trabalho que hoje soa como piada, mas que na Idade Média era considerado essencial. Imagine-se pendurado em vigas ou plataformas improvisadas, observando os telhados e cercados, pronto para capturar corvos que roubavam grãos, sementes ou até pequenos animais do povoado, protegendo assim a subsistência da comunidade. O apanhador precisava de equilíbrio, coragem e atenção extrema. Na Alemanha medieval, alguns registros mostram que apanhadores de corvos eram pagos não apenas com moedas, mas também com porções de alimentos, reconhecimento e privilégios dentro da cidade. Você provavelmente não sobreviveria a mais de um dia completo sem se cansar ou se assustar com o movimento imprevisível dessas aves espertas. Enquanto você observa o horizonte, sente o vento frio, ouve o bater das asas e percebe a altura vertiginosa da torre. O apanhador de corvos era apenas um caçador de pássaros ou um agente de proteção alimentar urbano. A verdade é que, sem eles, os corvos poderiam dizimar os suprimentos de grãos, prejudicando a população inteira. Você posiciona redes e armadilhas, tentando prever os movimentos dos corvos e suas rotas de voo. Cada tentativa exige paciência e cálculo. Corvos são inteligentes e rápidos, capazes de escapar de qualquer armadilha mal planejada. Alguns apanhadores treinavam falcões ou cães para ajudar na captura, usando técnicas quase militares para controlar a população das aves. Enquanto trabalha, sente o frio cortante, o peso do equipamento e a adrenalina do risco constante. Uma queda ou movimento errado poderia significar um ferimento grave. Hoje riríamos da profissão como se fosse um passatempo bizarro, mas naquela época, a habilidade do apanhador garantia comida suficiente para toda a comunidade e protegia a economia local. Você respira fundo, observa os corvos que se dispersam e percebe que a função exigia uma combinação rara de destreza física, paciência e conhecimento do comportamento animal. Cada corvo capturado representa uma vitória silenciosa contra perdas de alimentos e prejuízos para a cidade. Curiosidade: em algumas regiões, apanhadores de corvos também eram consultados para prever padrões climáticos ou indicar a saúde dos campos, já que o comportamento das aves refletia a disponibilidade de alimentos e mudanças sazonais. A profissão, embora estranha, envolvia observação científica rudimentar e estratégia tática. Você termina a vigília na torre, sentindo alívio e uma estranha admiração pelos profissionais que arriscavam altura e segurança pessoal para proteger recursos essenciais. Hoje pareceria absurdo, mas no passado, cada apanhador de corvos era crucial para a sobrevivência da comunidade e para o equilíbrio entre homens e aves oportunistas. E assim, você desce da torre, ainda contemplando o vento frio e o bater das asas, pronto para descobrir a próxima profissão medieval igualmente insana. Você agora entra nos corredores estreitos e escuros de um castelo antigo, onde o cheiro de fuligem e carvão queimado ainda é forte, mesmo após anos de uso. É aqui que você descobre a profissão de limpa-chaminés de castelo, um trabalho que hoje parece absurdo ou até cômico, mas que na Idade Média era essencial para a segurança e o conforto de nobres e servos. Imagine-se encolhido, com ferramentas rudimentares, escalando tubulações estreitas e inclinadas, limpando fuligem acumulada que poderia causar incêndios devastadores se ignorada. O limpa-chaminés precisava de coragem, agilidade e um corpo pequeno ou extremamente flexível, já que muitos passavam horas espreitando por chaminés apertadas e sinuosas. Curiosidade: em alguns castelos europeus, limpadores eram pagos por incidente evitado, ou seja, quanto mais preveniam incêndios, mais eram valorizados e recompensados. Você provavelmente não sobreviveria a um dia inteiro enfiado em tubos de pedra ou tijolo, com fuligem entrando nos olhos e nariz, e o risco constante de se perder no labirinto do castelo. Enquanto você se move dentro da chaminé, sente a fuligem se soltar, o calor de pequenas brasas e a textura áspera do tijolo sob as mãos. O limpa-chaminés era apenas um trabalhador de manutenção ou um herói silencioso da segurança medieval. A função, embora invisível para a maioria, prevenia incêndios catastróficos que poderiam destruir castelos inteiros e colocar vidas em risco. Você ajusta a escada improvisada, verifica cada curva e observa o acúmulo de fuligem em locais inacessíveis, usando ferramentas rudimentares para raspar e remover a sujeira. Curiosidade: alguns limpadores criavam dispositivos próprios, como pequenos ganchos e escovas de madeira, mostrando criatividade e inovação mesmo em tarefas aparentemente simples.
Enquanto trabalha, sente o pó de carvão e fumaça se misturar ao ar, e percebe a habilidade necessária para manter o equilíbrio e a direção dentro da chaminé. Uma falha mínima poderia resultar em quedas graves ou ferimentos sérios. Hoje, riríamos da profissão como algo estranho ou perigoso demais para existir, mas naquela época, o limpa-chaminés era vital para a segurança e continuidade da vida dentro do castelo. Você respira fundo, sentindo o alívio de concluir uma sessão da chaminé e observando a eficiência silenciosa do trabalho. Cada sessão limpa representa proteção, segurança e prevenção de desastres, mesmo que ninguém reconheça diretamente o esforço. Curiosidade: alguns limpadores de chaminé se tornaram lendários em suas cidades, sendo lembrados em histórias e contos locais, não por heroísmo explícito, mas pela sobrevivência e manutenção de castelos intactos. A profissão exigia coragem, técnica e paciência, um trabalho silencioso que sustentava a vida cotidiana de nobres e plebeus. Você termina o dia, saindo da fuligem e do calor, sentindo respeito e admiração pelos profissionais que enfrentavam riscos extremos em silêncio, mantendo castelos seguros. Hoje a profissão parece ridícula, mas no passado, era vital e respeitada. E assim, você deixa o castelo, sentindo o ar fresco e imaginando como alguém poderia rir dessa função, sem compreender sua importância real. Você agora caminha pelas ruas enlameadas e estreitas da cidade medieval, sentindo o frio que vem de blocos de gelo recém-cortados de rios e lagos próximos. É aqui que você encontra a profissão de transportador de gelo urbano, um trabalho que hoje parece quase surreal, mas que na época era essencial para conservar alimentos, bebidas e medicamentos. Imagine-se carregando enormes blocos de gelo em carroças ou nos ombros, atravessando ruas tortuosas, ladeiras e mercados movimentados, enquanto a temperatura sobe lentamente e o gelo começa a derreter. O transportador precisava de força física, resistência e conhecimento sobre como proteger o gelo do calor. Na Inglaterra do século XVI, transportadores de gelo eram contratados por mercados e até por nobres para garantir que carne, peixe e laticínios não estragassem antes do consumo. Você provavelmente não aguentaria um dia inteiro sob o sol carregando blocos pesados, escorregando em ruas molhadas ou desviando de animais e carruagens. Enquanto você caminha, sente a umidade gelada nas mãos, o peso do bloco pressionando os ombros e ouve o som da água derretida pingando sobre pedras irregulares. O transportador de gelo era apenas um carregador ou um elo crucial na segurança alimentar da cidade. A verdade é que, sem ele, o comércio de alimentos frescos seria impossível, e a população correria risco de intoxicações alimentares. Você ajusta o bloco cuidadosamente, usando serras improvisadas ou cobertores úmidos para reduzir a perda de gelo, e observa os comerciantes esperando ansiosamente. Curiosidade: alguns transportadores criavam sistemas engenhosos com neve, palha e caixotes para isolar o gelo, prolongando sua durabilidade nas longas viagens até as tabernas, mercados e residências. Enquanto trabalha, sente o suor escorrendo pelo rosto, a tensão nos braços e o esforço constante para equilibrar o bloco pesado sobre as pernas e ombros. Cada passo é um teste de força, paciência e precisão. Hoje, riríamos da profissão, imaginando alguém carregando gelo pesado sem qualquer máquina moderna, mas naquela época, cada bloco entregue era essencial para manter alimentos frescos e a vida urbana funcionando. Você respira fundo, observa a cidade ao redor e percebe que o trabalho exigia planejamento, habilidade e uma resistência quase hercúlea. Cada entrega bem-sucedida representa comida segura, bebida gelada e satisfação para comerciantes e habitantes da cidade. Curiosidade: em algumas cidades, transportadores de gelo eram considerados heróis silenciosos de festivais e celebrações, garantindo que banquetes e cervejas permanecessem frescos, mesmo durante o calor. A profissão exigia conhecimento prático, força física e uma rotina de trabalho disciplinada, tornando-se essencial para a vida cotidiana medieval. Você agora adentra o interior opulento de um palácio medieval, sentindo o aroma pesado de velas, tapeçarias e madeira polida. Aqui você encontra a profissão de vassalo de Câmara Real, um trabalho que hoje parece quase ridículo, mas que na época era crucial para manter o funcionamento perfeito do palácio. Imagine-se observando cada gesto do rei ou da rainha, preparando roupas, ajustando cadeiras, distribuindo objetos e garantindo que cada detalhe, desde a inclinação de um tapete até o ângulo de uma taça de vinho, estivesse impecável. O vassalo precisava de paciência infinita, atenção aos detalhes e tolerância à rotina, muitas vezes sem reconhecimento. Curiosidade: registros franceses mostram que vassalos de câmara poderiam passar anos aprendendo as preferências e manias de nobres,
tornando-se indispensáveis em cerimônias e recepções, mas invisíveis no dia a dia. Você provavelmente não suportaria a pressão de lembrar cada capricho, enquanto precisava se curvar, servir e desaparecer de vista sem cometer erros. Enquanto você caminha pelos corredores, sente o tecido pesado das cortinas, o chão frio de pedra e ouve o eco dos passos em salas amplas. O vassalo de câmara era um servo submisso ou um estrategista silencioso do palácio? A verdade é que sua memória e habilidade mantinham a ordem e a dignidade da corte, e qualquer deslize poderia causar constrangimento ou até punição. Você organiza roupas, ajusta almofadas e cuida de pequenas necessidades do nobre, sentindo o peso simbólico de cada tarefa. Alguns vassalos eram responsáveis por administrar intrigas discretas, garantir que mensagens secretas fossem entregues e até monitorar o humor do soberano, tornando-se essenciais para a política interna do palácio. Enquanto trabalha, sente o calor do corpo do rei se aproximando, o aroma do perfume e a sensação constante de que cada movimento é observado. Cada detalhe exige concentração máxima, mas também astúcia. Um vassalo habilidoso podia ganhar confiança e influência silenciosa, mesmo sem títulos ou riquezas. Hoje, riríamos dessa profissão como algo submisso demais, mas naquela época, cada ação tinha consequências diretas na segurança, no prestígio e no conforto da realeza. Você respira fundo, ajusta mais uma tapeçaria, observa a luz do sol entrando pelas janelas altas e sente a importância do seu papel invisível. Cada gesto, cada cuidado, cada detalhe mantinha o palácio funcionando com harmonia e respeitabilidade. Curiosidade: alguns vassalos de câmara eram tão habilidosos que se tornavam conselheiros informais, influenciando decisões e mediando conflitos, provando que até a função mais aparentemente simples podia carregar poder silencioso. Você termina o dia retirando-se discretamente, sentindo respeito e admiração pelos profissionais que mantinham o ritmo de castelos e palácios sem jamais aparecer nos registros históricos. Hoje parece uma função engraçada ou submissa, mas no passado, cada vassalo de câmara era vital para o funcionamento delicado de um reino. Você agora se mistura à multidão barulhenta de uma feira medieval, sentindo os aromas de pão recém-assado, couro úmido e especiarias exóticas que chegam de longe. Aqui você encontra a profissão de espião de mercado, um trabalho que hoje parece uma piada, mas que na época era essencial para comerciantes e governantes. Imagine-se observando cada barraca, anotando preços, avaliando estoques, escutando conversas e registrando pequenas fofocas comerciais, tudo com discrição absoluta, sem jamais ser notado. O espião precisava de astúcia, memória excelente e talento para se misturar à multidão sem levantar suspeitas. Em cidades como Veneza e Florença, registros mostram que espiões eram contratados por guildas ou autoridades municipais para monitorar concorrentes e até prevenir fraudes, sendo pagos com ouro ou favores especiais. Você provavelmente não conseguiria passar horas mantendo a calma, escutando sussurros e anotando detalhes sem demonstrar interesse. Enquanto você caminha entre barracas, sente a textura rugosa das sacolas de couro, ouve o tilintar de moedas e o som de animais misturados à multidão. O espião de mercado era apenas um informante ou uma peça estratégica no controle econômico urbano. A verdade é que suas informações podiam influenciar preços, negociações e até decisões políticas, tornando-o essencial para a sobrevivência financeira de guildas e comerciantes. Você observa a movimentação de mercadores, registra padrões de vendas, avalia a qualidade de produtos e percebe pequenos sinais que indicam escassez ou excesso de mercadorias. Alguns espiões criavam códigos ou símbolos para passar relatórios discretos aos contratantes, demonstrando criatividade e inteligência mesmo em tarefas aparentemente banais. Enquanto trabalha, sente o calor do sol sobre a feira, a pressa da multidão e o risco constante de ser percebido. Cada detalhe observado exige atenção e rapidez, mas também interpretação. Uma expressão facial, um gesto ou uma palavra maldita podia revelar segredos valiosos. Hoje, riríamos da profissão como algo estranho, quase ficcional, mas naquela época, a informação era moeda, poder e vantagem competitiva real. Você respira fundo, anota mentalmente os padrões mais importantes, e sente o peso e a importância de cada detalhe capturado. Cada relatório entregue podia mudar decisões de negócios, proteger receitas e prevenir perdas financeiras. Curiosidade: em algumas cidades, espiões de mercado eram respeitados por seu talento em leitura de comportamento e análise, sendo chamados às vezes para mediar disputas comerciais ou até prever tendências de consumo. Você percebe que a profissão, embora bizarra aos olhos modernos, combinava observação, estratégia e inteligência prática.
Você termina a ronda na feira, misturando-se novamente à multidão, sentindo a satisfação silenciosa de ter coletado informações cruciais sem ser notado. Hoje parece um trabalho estranho ou cômico, mas no passado, cada espião de mercado era vital para o equilíbrio econômico e social da cidade. Você agora caminha por becos estreitos e ruas secundárias de uma cidade medieval, sentindo odores que fariam qualquer nariz moderno recuar. Aqui você encontra a profissão mais estranha de todas, criador de perfumes de latrina. Sim, hoje isso soa como uma piada de mau gosto, mas na época havia mercado e utilidade para esse trabalho bizarro. Imagine-se coletando compostos, líquidos e materiais de banheiros públicos ou privados, estudando-os e transformando-os em essências, repelentes ou até perfumes estranhos, destinados a nobres, comerciantes ou alquimistas curiosos. O criador precisava de coragem, tolerância a cheiros e conhecimento químico rudimentar. Registros mostram que alguns alquimistas medievais acreditavam que certos odores de excrementos, quando tratados com ervas e minerais, poderiam servir para conservar objetos ou neutralizar maus odores em ambientes internos. Você provavelmente não sobreviveria a horas de exposição a aromas insuportáveis sem se sentir enjoado ou tonto. Enquanto você trabalha, sente a mistura ácida e terrosa de resíduos, a textura pegajosa de líquidos e o cheiro que parece impregnar cada roupa, cabelo e ferramenta. O criador de perfumes de latrina era um trabalhador de higiene ou um alquimista visionário. A verdade é que algumas das descobertas, embora bizarras, contribuíam para métodos de conservação e para o início de técnicas químicas que evoluiriam ao longo dos séculos. Você mistura compostos, adiciona plantas, especiarias e minerais, testando odores e ajustando fórmulas. Alguns perfumistas medievais ganhavam reconhecimento ao criar essências com cheiros aceitáveis de latrina, destinadas a disfarçar aromas desagradáveis em residências ou banhos públicos, uma inovação que hoje nos faria rir, mas que tinha valor real. Enquanto trabalha, sente o ambiente úmido, o calor da cidade e o cheiro que parece impregnar até a alma. Cada tentativa requer paciência, precisão e criatividade, pois a linha entre sucesso e fracasso era invisivelmente fina. Hoje riríamos da profissão como uma piada medieval, mas naquela época, a demanda por essências exóticas e soluções para odores era real, e o criador de perfumes de latrina tinha um mercado lucrativo. Você respira fundo, ajusta a mistura mais uma vez e percebe que o trabalho, embora nojento, exigia ciência, técnica e paciência. Cada frasco produzido poderia servir para higiene, conservação ou experimentos alquímicos, provando que até as tarefas mais absurdas podiam ter propósito. Alguns perfumistas usavam técnicas de fermentação, destilação e infusão que mais tarde influenciariam métodos químicos modernos. Você percebe que, mesmo nas profissões mais estranhas, há engenhosidade, coragem e criatividade, mantendo viva a conexão entre necessidade, ciência e inovação. Você termina o dia, sentindo alívio, mas também admiração silenciosa por aqueles que transformavam resíduos em arte, ciência e utilidade. Hoje a profissão parece cômica ou repulsiva, mas no passado, cada criador de perfumes de latrina era um especialista em química aplicada, coragem e persistência. Você agora se encontra em um pequeno jardim cercado por cercas baixas e caixas de madeira, ouvindo o sibilo ocasional de cobras e sentindo o cheiro terroso da terra misturado com o aroma metálico do veneno fresco. Aqui você descobre a profissão de ordenhador de cobras para veneno, um trabalho que hoje parece totalmente insano, mas que na época tinha importância científica, medicinal e comercial. Imagine-se manuseando cobras com cuidado extremo, posicionando-as para que liberassem o veneno em pequenos frascos de vidro, que depois seriam usados em remédios, alquimia ou experimentos de nobres e médicos. O ordenhador precisava de coragem, mãos firmes e conhecimento sobre comportamento animal. Registros europeus mostram que o veneno de cobra era utilizado para tratar doenças, preparar antídotos e até criar poções consideradas milagrosas. Você provavelmente não suportaria a tensão de cada movimento errado, cada golpe de cauda ou mordida repentina que poderia custar caro. Enquanto você trabalha, sente a textura fria e escamosa das cobras deslizando por entre os dedos, o peso dos frascos de vidro na mesa e ouve o tilintar de ferramentas usadas para coletar o veneno com precisão. O ordenhador de cobras era apenas um trabalhador corajoso ou um precursor de toxicológicos modernos. De fato, o trabalho combinava ciência, paciência e uma coragem quase sobre-humana para lidar com animais venenosos sem proteção moderna. Você organiza as cobras por espécie, ajusta recipientes, estimula o animal de forma a liberar pequenas gotas de veneno, filtrando-as com cuidado e anotando cada detalhe.
Alguns laboratórios medievais de alquimia valorizavam o veneno coletado, acreditando que podia ser usado para elixires de longevidade, poções de proteção ou tratamentos médicos complexos. Enquanto trabalha, sente o calor das cobras contra a pele, o aroma ácido do veneno recém-extraído e a tensão constante de cada gesto. Cada passo exige precisão máxima. Um erro poderia resultar em acidente grave. Hoje riríamos da profissão como se fosse de filme de aventura ou pura loucura, mas naquela época, cada frasco de veneno era valioso, tanto em termos econômicos quanto científicos. Você respira fundo, ajusta o veneno recém-coletado e percebe a habilidade e paciência que cada ordenhador desenvolvia ao longo de anos de prática. Cada dia completado com sucesso aumentava o conhecimento da humanidade sobre toxinas e soluções médicas, mostrando que mesmo uma ocupação aparentemente absurda tinha valor real. Em algumas cidades, ordenhadores de cobras eram consultados para treinamento de médicos ou para preparar defesas contra envenenamentos, sendo respeitados por sua coragem e precisão. Você termina o dia retirando-se do jardim, sentindo respeito silencioso por essa profissão que exigia equilíbrio entre perigo, ciência e paciência. Você agora entra em um quarto amplo, com cortinas pesadas, tapeçarias coloridas e colchões que parecem feitos para reis. Aqui você descobre a profissão de testador de camas nobres, um trabalho que hoje parece cômico, mas que na época era essencial para garantir o conforto e a saúde da nobreza. Imagine-se deitando, virando, apertando colchões e almofadas, avaliando a firmeza, a distribuição de penas e molas, certificando-se de que cada nobre teria uma noite de sono digna de seu status. O testador precisava de sensibilidade, paciência e uma percepção quase científica de conforto. Registros medievais indicam que nobres contratavam profissionais específicos para testar camas recém-construídas ou restauradas, garantindo que dormissem sem dores ou desconfortos que poderiam afetar seu humor ou produtividade. Você provavelmente não conseguiria manter uma rotina de testar dezenas de camas por dia sem ficar entorpecido ou entediado. Enquanto você caminha entre os quartos, sente o aroma de tecidos lavados, madeira polida e um toque de perfume espalhado pelas cortinas. O debate acadêmico surge. O testador de camas nobres era apenas um capricho da elite ou um precursor dos conceitos modernos de ergonomia? Na verdade, sua função influenciava diretamente o bem-estar físico e psicológico de pessoas poderosas, e qualquer erro poderia gerar descontentamento ou críticas inesperadas. Você deita, sente a firmeza do colchão, ajusta o travesseiro e testa cada movimento com cuidado. Curiosidade. Alguns testadores desenvolviam métodos próprios para avaliar colchões, como medir o impacto da posição de sono em articulações e costas, antecipando conceitos que muito tempo depois se tornariam parte da ciência do sono. Sente o calor da lareira, a textura dos lençóis e o rangido sutil de camas antigas ao ajustar pesos e posições. Cada teste requer atenção ao detalhe. A forma como um colchão afunda, a distribuição de penas ou o som das molas podem ser decisivos. Hoje riríamos dessa profissão como algo supérfluo, mas na época, garantir boas noites de sono para nobres era vital para manter o bom humor, saúde e desempenho de líderes. Você respira fundo, ajusta o colchão uma última vez, sente o conforto perfeito sob seu corpo e percebe a importância de cada teste, cada ajuste e cada observação. Cada cama aprovada significava noites tranquilas e satisfação da elite, mostrando que mesmo funções que parecem engraçadas hoje tinham propósito e valor concreto. Alguns testadores de camas nobres eram tão respeitados que se tornavam consultores para móveis, decoração e até construção de quartos, provando que um trabalho aparentemente simples poderia influenciar design, conforto e saúde. Você termina o dia retirando-se do quarto, sentindo admiração silenciosa por profissionais que, com sensibilidade e paciência, garantiam que reis e rainhas descansassem bem. Parte superior do formulário. Parte inferior do formulário. Você termina o dia entregando o último bloco, sentindo alívio e orgulho silencioso pelo trabalho concluído. Hoje a profissão parece absurda ou engraçada, mas no passado, cada transportador de gelo era indispensável para o funcionamento seguro da cidade e para o conforto de seus habitantes. Agora, enquanto a cidade se acalma, você respira fundo e sente a importância das profissões antigas, que apesar de parecerem piadas modernas, sustentavam a vida e a ordem da sociedade medieval. Enquanto você caminha de volta para casa, ou para o seu ponto de descanso imaginário, permita que o ritmo desacelere. Sinta seus passos tornando-se suaves, como se você flutuasse sobre o chão irregular da cidade antiga. Respire fundo e perceba o ar fresco ao redor, misturado com aromas sutis de madeira,
pedra e terra molhada. Cada profissão que você conheceu hoje, do catador de ossos ao transportador de gelo, revela como pessoas comuns enfrentavam desafios extraordinários com coragem, paciência e engenhosidade. Agora, visualize-se sentado em uma varanda imaginária, observando o pôr do sol refletir nos telhados, torres e ruas medievais. Cada detalhe que você lembra, o peso do gelo, o calor do vidro, o balanço das chaves de portões, a sombra perfeita dos relógios solares, transforma-se em uma tapeçaria de histórias vivas, suaves e reconfortantes. Sinta o calor do sol tocando seu rosto, o vento leve acariciando a pele e o som distante de passos, animais e pássaros completando a paisagem. Permita que uma sensação de segurança envolva seu corpo. Esses profissionais, embora estranhos ou engraçados aos olhos modernos, criaram ordem, conforto e até magia na vida cotidiana de suas cidades. Você está seguro, observando de longe, e ao mesmo tempo conectado a essa história de coragem silenciosa e criatividade prática. Permita que a mente absorva cada imagem e sensação. Imagine cada profissão como uma pequena luz acesa na escuridão da história, lembrando que cada esforço humano, por mais estranho que pareça, tem seu valor. Agora, suavemente, feche os olhos na imaginação, sentindo o peso do corpo relaxar, a mente tranquila e o coração sereno. Permita-se mergulhar nesse descanso, sentindo a segurança do passado e a suavidade do presente. Boa noite e bons sonhos.